Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia 29 de março de 2021 e eu vou corrigir, pessoal, junto com vocês, uma lista que eu pedi para entregar na semana passada. Se você está assistindo esse vídeo fora de tempo, porque eu vou deixar esse vídeo no YouTube, vale a pena conferir, porque são exercícios bem triviais, bem do início de vetores, mas que podem responder muitas dúvidas de vocês, tá? Então vai lá, ó. A primeira questão que eu pedi foi verdadeiro ou falso? Vetor é uma grandeza escalar? Então, gente, tem muita gente que tem dúvida com relação a isso. O que são grandezas escalares? São grandezas que você consegue colocar em números. Por exemplo, horas, medidas de comprimento, medidas de volume, massa, tá? Porém, vetores, você não pode simplesmente com números, porque vetores são grandezas vetoriais. Além de, além da norma, que seria o número, né? Você precisa de direção e de sentido. E por isso, essa aqui é falso, tá? Então vamos responder a resposta falso. Então, olha só, é falso, pois vetor é grandeza vetorial, tá? Grandeza vetorial, porque além da norma, precisa de direção e sentido. Letra B. A norma de um vetor V é sinônimo de tamanho do vetor? Sim, né, gente? E é representada por, certo? Pessoal, vou esclarecer para vocês uma dúvida. Quando eu falo de norma, tá? É o comprimento do vetor e por isso ele não pode ser negativo, ok? É claro que quando a gente estiver falando de vetores com sentidos opostos, por exemplo, na letra C, a norma do vetor AB é igual à norma do vetor BA, eu estou falando de comprimento. Não existe comprimento negativo. Porém, quando eu escrevo um em relação ao outro, seria em sentidos opostos e, portanto, seria negativo. Eu vou dar um exemplo. Faz de conta que o vetor AB é um vetor U. Então, o vetor BA seria menos U. Tá ok? A norma dos dois é igual? Sim, porque a norma eu estou falando de comprimento, como se fosse um módulo. Não existe módulo negativo. Porém, o vetor ele não existe apenas. Quando você vai definir um vetor, você precisa o quê? De direção e sentido. E por isso que não é grandeza escalar, e por isso você precisa de muito mais de informações apenas do que o tamanho do vetor. Tá ok? Então, por isso, gente, estou falando aqui, estou explicando bem direitinho para vocês não confundirem. A norma é a mesma, tá ok? Então, sim, pois norma representa o módulo do vetor. Por isso tem essas duas barrinhas aqui, tá ok? Então, acho que vocês conseguiram sacar a diferença de um para o outro. Qualquer que seja o vetor U, tem C. U perpendicular ao vetor nulo e U paralelo ao vetor nulo. Isso aqui eu respondi num outro vídeo, vou deixar o card aqui em cima para vocês acessarem. É verdade isso, tá? Todo vetor nulo, ele é paralelo a qualquer vetor e ele também é perpendicular a qualquer vetor. Vai entrar até em Pitágoras para responder isso. 2. Se dois vetores U e V são paralelos a uma mesma reta, então eles são paralelos. Sim, e isso é muito fácil de responder, porque imaginem aqui, ó, e é para justificar, inclusive. Supondo que
U e V sejam paralelos a um vetor W. Então, ambos podem ser escritos como aí, ó, U igual a um K1 vezes W e V é igual a uma certa constante da vezes o W, com K1 e K2 pertencentes vamos colocar assim como se fosse conjunto aqui aos reais. Isso. Então, ó, eu já falei que eles são paralelos a uma mesma reta, que é a reta W. Então, eles são paralelos. Isso implica em também podermos escrever U e V com escalares. Não, aqui vamos mudar aqui, ó. Com escrever U e V como representação, acho que assim fica melhor, tá? Um do outro. Ah, professor, não entendi. Não entendeu? Muito simples. Eu vou fazer isso aqui na prática com vocês. Só que eu já peguei um pouco da resposta do 3 aqui, né? Mas não tem problema. A gente arrasta aqui, vê o que vai fazer aqui. Olha só, gente. Eu vou dar um exemplo. Depois eu vou ter que apagar esse exemplo. Vamos imaginar que o U... Meu Deus, ficou meio feio demais. Vamos lá. U, então eu disse que era como se fosse um K2 vezes W. Certo? Então eu consigo isolar esse W, eu posso passar esse K2 dividindo. Então a partir de agora eu falo que o W é igual a U sobre K2. Pronto, vou guardar essa informação. Aí eu chego lá no V e eu escrevo assim, ó, V é igual a K1 vezes um W, tá? Esse K é uma constante qualquer, pertencente aos reais, assim como K2. Só que o W agora, eu falei que é U sobre K2, não é isso? Lá na primeira, então, ó, K1 U sobre K2. Então, o que eu consegui fazer aqui? Eu consegui colocar o V, se eu passar esse K1 sobre K2, ó, V é igual, e vamos até dizer que o K3, vamos colocar um K3 como sendo K1 sobre K2. Olha só, eu consigo substituir e falar aqui, ó, é um K3 vezes U. Tá? Então, o que eu estou fazendo? A partir do momento que eu consigo escrever isso como um escalar do outro, pronto, eles são paralelos também entre si, ok? Então eu estou explicando para vocês o porquê. Eu estou até provando para vocês, tá? Em cima disso aqui. Então um bom matemático ele sempre precisa saber provar as coisas, né, pessoal? Tá? Eu vou ter que apagar, mas se você tiver espaço aí na sua resposta, não apaga não, tá? Porque é importante você demonstrar até por cálculos algébricos de onde você tirou essa conclusão. A 3 eu vou responder de azul para não confundir com a 2, tá? Então tá lá. Não podemos afirmar que se U e V são vetores paralelos ao mesmo plano, então eles são paralelos. Por quê? Aqui nos três, aqui nos dois, na 2, ele não falou com questão de plano, tá? Na 3 ele falou de plano. Por quê? Porque muitas vezes eles podem estar paralelos a um
plano, mas o vetor em si não é o paralelo ao outro, ok? Então, ó, eu vou dar um exemplo. Sejam dois vetores, ó, U e V, não paralelos entre si. Ó, já defini, mas pertencentes a um mesmo plano, tá? Então, ó, imaginei assim, ó, aqui tem um plano, deixa eu aproveitar aqui o espaço que eu tenho aqui. Ó, aqui eu tenho um plano e aqui eu tenho o vetor U e o vetor V, bem longe um do outro, correto? Bom, imagine agora que eu tenho um outro vetor W e ele pode até estar paralelo a esse plano, tá? A gente vai depois ver como que acontece isso, mas ele não é paralelo ao vetor U, por exemplo, tá? Então, isso não significa ele estar paralelo ao plano, não significa dizer que ele está paralelo a todos os vetores do plano. É exatamente isso que eu estou querendo dizer aqui, ó. Sejam dois vetores U e V não paralelos entre si, que é o caso do U e V que eu coloquei aqui, a um mesmo plano, tá? Se houver um terceiro vetor paralelo a esse plano, com certeza ele não será paralelo a pelo menos, eu coloquei pelo menos porque pode ser que seja paralelo a um deles, um desses vetores. Então, olha só, eu tô fazendo um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu estou justificando aonde eu tirei minha resposta. Adianta nada você colocar um vídeo curto e não explicar de onde saiu. Sejam dois vetores U e V, foi o que eu falei ali, não paralelos entre si, mas pertencentes a um mesmo plano. Se houver um terceiro vetor paralelo a esse plano, com certeza ele não será paralelo a pelo menos um desses vetores. Então, por exemplo, aqui neste caso, eu coloquei paralelo praticamente ao V, né? Mas ele não vai ser paralelo ao U. Podia também ser um caso, por exemplo, dele vir assim, ó. E ele podia ser paralelo ao plano alfa, mas ele não seria nem paralelo a U, nem paralelo a V. O quarto, vou responder de laranja. E tá lá, ó. Se a norma dos dois são iguais, então U igual a V? Não. Não, pois para ser igual, o vetor precisa ter, além de norma, sentido e direções. Sentido e direção igual, né? Não, pois para ser iguais, né? Olha só, gente, aqui vamos colocar aqui ó, no plural, né? Iguais, os vetores precisam, além de norma, sentidos e direções idênticas, vamos colocar assim. Então vocês estão vendo que eu estou respondendo minhas próprias palavras, mas ainda assim dentro das normas. A 5. Na figura ao lado exprima os seguintes vetores. Bom, eu já tinha dito no outro vídeo, vou até deixar o card aqui, de como resolver a letra B. Então eu vou fazer somente a letra A. Ok, pessoal, então olha só. A letra A tá assim, ó, B menos A. Esse B menos A a gente já tinha feito, saindo de A, chegando em B, né? Só para variar, o vetor não vai querer me obedecer, né? Vocês já estão acostumados a escrever a ver essa minha frustração aqui. E aí vou puxar assim mesmo, vai ficar meio torto, mas vocês vão entender.
C menos B é saindo de B e chegando em C. Então, a gente pode exprimir esses dois como sendo um AC. Né? Ó, a soma desse com esse dá o AC. Então, a resposta é o vetor AC. Bom, a B eu já tinha feito. 6. Com base na figura ao lado, determine os vetores a seguir. Vou ter que diminuir um pouquinho o zoom, né? Para poder ver as figuras aqui. Tá bom. Expressando-os com origem no ponto A. Então, olha só. AC, vou ter que fazer um pouquinho mais espesso aqui, né? AC e CN. Bom, a soma deles vai dar esse camarada aqui, não é isso? AN. Muito bem, isso aí tá fácil. AB, deixa eu apagar aqui. AB mais BD. Bom, a soma deles vai dar o próprio AD, né, gente? Já que eles estão lineares aqui, né? Certo, vamos lá. AC mais DC. E aí, pessoal? Vamos pensar um pouquinho aqui. Turminha, lembram que para você somar vetores, o início do segundo precisa coincidir com o final do primeiro. Então, olha só, eu vou ter que reprojetar essa reta, esse vetor aqui, DC, com o início, ou seja, essa pontinha do D, iniciando no B. E como todo mundo aqui tem a mesma medida, eu vou fazer assim, ó. Perceberam? Então, olha só, ele vai acabar tendo como resposta somente essa parte aqui, ó. Né? Porque ele foi e voltou. Então, por isso que neste caso aqui é AB. Tá certo? Então, acho que vocês conseguiram ver, né? Eu tenho que sempre, a ponta de um tem que ser o início da outra. Vamos continuar. AC mais AK. AC mais AK. Então, novamente, eu preciso transportar esse AK para ele coincidir com o final. Então, vai ser como se fosse o meu AO, né? E aí a resposta vai dar o AO. Bom, agora nós temos AC. Acho que vocês já pegaram bem a manha, né? Isso aqui é bom para treinar, gente. Mais EO. Só que o EO está começando aqui, eu não tenho como somar direto. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou transportar ele para iniciar aqui. Como todo mundo aqui é igual, né, os quadradinhos, isso aqui é um bom exercício para treinar. Eu transportei ele para cá, certo? Por que que eu consigo fazer isso? Porque tem a mesma norma, né? Mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Gente, só consegue fazer isso quando estiver cumprindo essa tríade aí, tá? Então, a resposta vai dar o meu AM, não é isso? AM. Vamos continuar. F, AM, AM, mais BL. Quem que é o BL? BL é esse cara aqui, né? Vou ter que transportar ele. E aí, para transportar ele é a mesma coisa que isso aqui, né? Certo? Então, a minha resposta final, esse mais esse, é a mesma coisa que fazer logo o AK. Bom, eu vou começar pelo AK. Ele fala o quê? Ó, AK, né? Já estou em outro, mais a N. Mais a N isso aqui. Então, ó, ele vai ser uma diagonal, só que em cima de dois camaradas aqui. Então, é como se fosse isso daqui, correto? Transportei certinho aí. Então, a minha resposta em cima desse aqui vai ser isso. Mas esse é a mesma coisa que fazer logo o AH.
Eu estou fazendo meio torto, que estou sem régua, mas vocês façam com régua bonitinho, tá, gente? Bom, agora começou as subtrações. Então, as subtrações, agora é aquilo que eu tinha falado lá em cima. Vamos lá. AO. AO é isso. E OE seria isso aqui. Correto? Correto. Só que ele quer fazer o menos OE. Então, é a mesma coisa que o OE, só que no sentido oposto. Ou seja, como se fosse isso aqui, ó. Tá? Só que eu tenho que começar partindo do O. Então, eu vou projetar ele aqui, né? Olha, é o mesmo que o OE, é o mesmo que o OE, mas no sentido contrário. Então, realmente, vai para o outro lado, né? E qual que é a resposta disso aqui? Bom, a resposta disso aqui é o meu Deus, até desenhando assim saiu torto, gente. O que é isso, né? Não dá. Meu OI, meu AI, tá ok? Vou colocar maiúsculo para ficar bonitinho, tá? Vamos continuar. Bom, agora faltam dois nessa mesma sequência aí, tá? MO, MO menos NP. Então, ó, o NP seria esse camarada aqui, né? Só que ele quer fazer, ele tem que iniciar aqui, só que eu vou ter que trocar o sentido. Então, vocês concordam comigo que ele vai vir para cá, tá? Então, deixa eu apagar ele aqui, bonitinho. Então, a resposta final, olha, esse mais esse, ME. Mas tem um porém, gente. Ele falou com origem no ponto A. Ou seja, a gente deveria ter transportado tudo isso aqui para cá para cima, tá? Quando eu fizer essa transposição, vai ficar, na verdade, se você for olhar aqui, ó, né, transponto aqui, a gente vai passar isso mais para frente, é a mesma coisa que AC, tá? Então ele é congruente ao vetor AC. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. BC. BC, cadê o vetor BC? Menos CB. Então, CB é isso aqui, né? Só que é menos. Então, vai ter que trocar o sentido, vai ficar para cá. Então, a mesma coisa aqui. Na hora que eu somar esses aqui de cima, vai dar BD. Ah, mas precisava começar em A. Não tem problema, meus caros. Isso é igual a AC também. Então, pessoal, você já deve ter visto em outros vídeos, eu já tinha falado. Por exemplo, pega a soma que eu acabei de fazer aqui, né? AB mais BF. A resposta final, ó, aqui a soma tem que, o início da segunda tem que ser o extremo da primeira. E o resultado dá o meu AF, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque eu quero encontrar o meu AG. Concorda comigo? Essa é a minha meta. Então, se eu pegar, por exemplo, o AF mais FG, olha que legal. A resposta deles é o meu AG. Tá ok? Então, eu já sei um ponto bom, interessante para a gente fazer. Ó, eu tenho que fazer a soma desses dois aqui. Tá? O meu AF já é um dos vetores em que eu preciso colocar em ordem. Agora, o meu FG, eu preciso pensar em como que eu vou escrever ele. E eu já sei. Por quê? Porque ele é a mesma transposição do BC. Estão vendo? É a mesma... Deixa eu apagar aqui porque ficou muito escrita, né? Ó, deixa eu colocar de volta. E aí o vetor que eu quero achar é o meu AG.
Olha só, gente, vocês estão vendo que o vetor FG e o vetor BC, eles estão na mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido? Então, eu vou usar o vetor BC. Você vai falar, mas por que o vetor BC? Porque o vetor BC, meus caros, ele já pode ser escrito como sendo o AB, olha só, em função do AC, que são dois vetores chaves aqui para o nosso exercício. Então, olha como que é complexo, tá? A gente já sabe, deixa eu escrever aqui, que isso é igual a F mais FG, correto? Correto. Agora eu vou trabalhar esse FG, que é o meu caso BC. Olha só, se eu for trabalhar com BC, vocês estão vendo aqui por baixo, vou escrever aqui embaixo, tá? Ó, que AB mais BC vai dar o meu AC, né? Se vocês têm dúvidas, olha só, A e C. Belezinha? Belezinha. Mas eu quero achar o BC. Então, eu passo para lá o AB é igual a AC menos AB. Olha que interessante. AB e AC, olha. Tá vendo? AC menos AB. Tá certo. E aí, gente? O BC não disse que é igual ao FG? Disse, né? Então, eu posso reescrever. Olha só. Isso aqui, eu vou apagar o FG e vou escrever AC menos AB. Prontinho, tá? Então, não era F mais FG, só que o FG é a mesma coisa que BC, né? Então, reescrevi ele aqui. Fechou, gente. Bonitinho. Letra C. Aí, vamos lá no AE. Eu quero que vocês entendam bem, porque na prova vai ter exercícios que eu mesmo vou criar, hein, gente? Em cima disso aqui, hein? Deixa eu apagar aqui. Pá. Olha só. Eu quero encontrar agora o AE. Simples. Simples, simples. Porque eu já disse que o AE, se eu conseguir transportar aqui, é a mesma coisa que BF. Se é igual a BF, a resposta pode ser a mesma. Olha que interessante. Aí, então, só que eu preciso agora transportar para ficar bonitinho aqui, né? Porque olha só, aqui ó, A e B, né? Então vamos pensar um jeito de transportar isso aqui. Então, gente, uma boa forma de você fazer isso, olhando aqui, é você colocando aqui, ó, uma linha, tá? Vamos utilizar um outros aqui, ó, um EF, tá? E aí, ó, eu digo que AE, olha, vou escrever aqui do lado para você poder entender. AE mais EF é igual a AF. AF é um dos que eu tenho aqui no principais, certo? E aí eu posso colocar o AE como sendo AF menos EF. Tá? Mas o EF, se vocês forem ver, é a mesma coisa que o meu AB. Tá? AF menos AB. Então, na prática aqui, a gente fez a mesma coisa, só para voltar aqui. Mas seria interessante para vocês confirmarem, tá? AF menos AB. Belezinha? Bom, o vetor agora, o vetor BG. O vetor BG. BG é esse camarada aqui, né? Ah, gente, ele tá faltando bastante coisa nele, né? Olha só, gente. Que coisa interessante. Eu já fiz antes o vetor AG. Certo? Já tinha feito antes, tá aqui, né? Então, eu posso dizer que, olha aqui, olha a viagem que eu vou fazer agora. Deixa eu apagar aqui tudo.
AB mais BG é igual a AG. Concorda comigo? Sim, né? Bom, o AG eu já tenho em função das três principais. O AB é um dos principais e o meu BG é o que eu quero. Então, ó, BG é igual a AG menos AB. Olha que interessante. E quem que é AG? AG é tudo isso aqui. AF mais AC menos AB. E aí eu vou repetir esse AB. Perceberam? Então, ó, BC é igual a AF mais AC menos 2AB. Então, pronto. AF mais AC menos 2AB. Bom, agora está faltando 2, né? Porque o último já tinha feito no outro vídeo. O vetor AG. Bom, o AG eu tinha acabado de fazer aqui, né? De novo, provavelmente deve ter dado algum erro lá. Bom, depois vou ver o que foi. Já tinha feito aqui, não tem necessidade de fazer. Bom, o vetor F, da letra F, AB mais FG. Então, AB, que é a mesma coisa aqui, EF, né? Mais FG. FG é esse camarada aqui. E o AB seria isso aqui, que poderia ser o mesmo. É claro que eu vou transportar esse FG aqui. E eu nem preciso falar que a soma deles vai dar o AC. Certo? Espero que vocês tenham entendido esse vídeo, gente. Um abraço.